Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Amigos e Negócios. Hoje estamos aqui com um convidado especial, Ricardo Lobão, um cara que tem um currículo e uma história tão vasta que vai dar trabalho aqui, né? A gente compartilhar tudo com vocês. Então a gente vai fazer um breve resumo que vai ser longo ainda assim. Lobão, nem tudo aqui eu vou ter dimensão, né? Então eu gostaria que você comentasse, explicasse um pouquinho pro pessoal alguns pontos aqui à medida que eu vou falando, tá bom? Tá certo. Lobão, ele é bacharel e licenciado em Educação Física pela Unime, pós-graduado em Biomecânica aplicada ao idoso e ao atleta, certificado internacional de Performance Summit, curso internacional de... Como é que fala aqui? Kettlebell, né? Kettlebell, né? Kettlebell, que o negócio aqui já é... Curso internacional de Kettlebell pela Escola Russa, curso de Kettlebell pela Strong First, fundador da Tribo do Lobo e gestor da Semeare, especialização em treinamento funcional integrado pela BPRO, reabilitação funcional pela AF, pela BPRO, sócio da Semeare por 11 anos, treinador de boxe pela Federação Baiana de Boxe, curso de boxe amador e boxe para MMA com o professor Luiz Dória, né, que foi campeão mundial de boxe do UFC. Curso técnico de boxe para treinadores de competição com Paco Garcia, cubano. Só peso aí, hein? Experiência em reabilitação de joelho e ombro, campeão brasileiro de surf e de algumas etapas de Mundial de Surf com Bino Lopes e participação no WT, etapa da primeira divisão mundial de surf, bicampeão brasileiro de boxe, categoria 56 quilos com Rubens Manchinha, campeão europeu de jiu-jitsu com Enoque Albuquerque e campeão brasileiro e norte-nordeste de natação com Michele e Moira Vanderlei. Então vocês percebem aí, pessoal, como ele preparou atletas aqui em nível realmente altíssimo, né? E tem uma carreira aí muito vasta com os melhores, né? Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Jones. Boa noite. São 24 anos de profissão, né? De estrada, onde quando se ama o que se faz, a gente não considera como trabalho, né? Então, realmente eu sou apaixonado pela profissão, encantado, e eu me empenho muito, né? Eu me entrego, me mergulho de cabeça, seja na performance, seja na reabilitação. Então, eu costumo dizer que eu trabalho resgatando vidas e transformando vidas através do movimento, né? Seja ele no boxe, seja ele no futebol, seja no esporte, no treinamento funcional. O movimento é minha vida e mudou a minha vida, e eu tenho essa missão de mudar a vida das pessoas através da educação física, do esporte e do movimento em geral, né? Excelente. Lobão, compartilha com a gente aí o que é que te levou a entrar nesse mundo da educação física, lá no seu iniciozinho de carreira, o que é que te motivou assim, vou estudar educação física? Compartilha com a gente. Pô, Jones, é uma história bem bacana, né? Eu comecei no boxe com 15 anos e sofri bullying na escola. Tinha uma carinha de menino amarelo, né? Olhinho verde, branquinho. Então, os caras mais velhos queriam, né, que eu pagasse merenda, me encostava na parede, querendo me dar porrada. E aí eu entrei no boxe com 15 anos. Foi no esporte que eu aprendi o respeito, a disciplina, né? E aí eu comecei a dar aula de boxe com meu professor, meu mestre Neidson Cardoso, né, que eu devo muito, onde eu aprendi muita coisa com ele, vai além do boxe, né, do respeito, a superação, enfim. E aí ele me chamou para dar aula de boxe. Nessas aulas de boxe, eu fazia administração hoteleira, e um grande professor, que foi que iniciou o treinamento, a ginástica laboral no polo petroquímico, Barcelona, Anselmo Barcelona, um abraço para você, meu amigo.
ele assistia minhas aulas de boxe e todo dia ele enchia meu saco, digamos assim, né? Dizia assim, bom, você tem que fazer educação física, você tem que fazer educação física. Eu disse, Marcelona, eu estou no 6º semestre de administração hoteleira. Como é que eu vou chegar para minha mãe, para meus pais, e dizer que eu vou largar e vou fazer educação física, que naquela época, né, tinha um preconceito, minha mãe já engolia o boxe, né? Não gostava muito da prática do boxe, né? Às vezes eu chegava com o olho roxo, nariz inchado, boca inchada, partida, quebrada, né? E, e foi daí que me despertou, né, essa vontade de fazer a educação física. E foi que eu levei a sério as aulas de boxe. E aí entrei na educação física, acabei me formando e melhorando, né, as aulas do boxe. E foi daí que seguiu para outros caminhos, como treinamento funcional, enfim, o restante aí. Legal, você falou aí muito do boxe, né? Você também é muito conhecido nesse mundo. Como é que o boxe teve um impacto, contribuiu aí na sua vida profissional e pessoal? Olha, primeiro a superação, né? Porque eu botei na cabeça quando eu sofria bullying, é claro que aquele tipo de bullying que é muito exagerado, realmente ele é muito perigoso. Mas em algumas situações transforma, né? Eu costumo dizer que o que não te desafia não te transforma. E aquilo ali eu botei na minha cabeça que eu não ia permitir que ninguém mais ia né, me fazer de besta, me fazer de otário. Eu não ia baixar a cabeça para ninguém. Então, só que quando você entra na arte marcial, você vê que a história é outra, né? O respeito que envolve a arte marcial, eu costumo dizer que nenhum outro esporte tem, né? Porque você começa a fazer com o melhor que você e você vê aquele cara melhor que você te respeitando, né? Então aquilo vai lhe ensinando a ter humildade, ao respeito, a disciplina e que para você ser bom, você precisa treinar. E ninguém pode fazer isso por você, só você, né? Então, isso aí, né, para mim foi essencial na minha vida, na minha construção do caráter, né, como pai, como filho, enfim, ajudou bastante. Legal. Muitos dos nossos ouvintes, né, e as pessoas que acompanham também o podcast pelo YouTube são empreendedores, estão buscando empreender. E eu gostaria que você compartilhasse aí como é que você começou a empreender nesse ramo aí da educação física. Como é que foi sua história, assim, de qual foi o start para você começar a empreender, né? Porque hoje você não é apenas um professor, um mestre, você é também um empreendedor, um empresário. Como é que foi essa virada de chave? O que é que te levou, assim, a dizer, não, agora eu vou ter o meu próprio negócio, agora eu vou montar uma equipe? Como é que funcionou isso aí? Foi tudo uma construção, né? E sempre com desafios, às vezes quando a gente recebe um baque da vida, né, a gente tem que se levantar, né? No boxe a gente aprende, não é o que você aguenta bater, e sim o que você aguenta apanhar e continuar lutando, né? Eu perdi minha mãe em 2007, foi um baque muito grande na minha vida. A gente já tinha perdido minha irmã com 23 anos, e aí eu já estava no final da faculdade, e aí eu só pensava, não, eu preciso concluir. Minha mãe, ela tinha que ter um filho formado, e com a ajuda de minha tia, Marlene, eu consegui, ela me ajudando a pagar a faculdade, consegui me formar, né? E aí eu tive que sair da educação física, trabalhar na família, mas eu via que não era aquilo, né? Então eu já estava numa ascensão na educação física e eu tive que dar essa parada, né? E essa parada foi uma grande dificuldade, porque eu tive que retroceder bastante. E eu tive que voltar a ser estagiário de musculação. O único trabalho que eu consegui foi 5h30 da manhã, então eu acordava 4h30 da manhã, morava bem longe, então era bem sacrificante. E esse dono da academia, ele começou a me ajudar com 50% nos cursos que eu queria fazer. Então eu comecei a me capacitar e comecei a me interessar pelo treinamento funcional, né? Daí eu comecei a fazer um curso, fazer 2, e me encantar e investir, e cada vez mais buscando conhecimento.
eu encontrei a Semeare, que foi a primeira academia a trazer essa metodologia para a Bahia, né? Que trouxe o Querobel com o Matheus Araújo. E aí eu fiz o módulo 1, fiz o módulo 2. Quando eu fui fazer o módulo 3, eu fui convidado a ser sócio, né? Então, olha aí, eu saindo do buraco, né? Saindo do estagiário de musculação para virar empreendedor, né? E isso mudou realmente a minha vida profissional. Foi daí que foi construindo. E para quem é empreendedor sabe a dificuldade que é aqui no Brasil, né? Então, a história começou mais ou menos assim. A gente começou com uma salinha bem pequena, de 65 metros quadrados, né? Quando eu comecei, Matheus viu em mim um network, um cara que tinha muitos relacionamentos aqui na região de Lauro de Freitas e Vilas do Atlântico, por conta do boxe, né? Que eu fiz muitas turmas, né? E aí essa salinha dobrou de tamanho, a gente dobrou a quantidade de alunos, e aí a gente só começou a pensar em progredir, em evoluir, e graças a Deus estamos aí, na luta. Legal. Então, começou, na verdade, com você chamou a atenção das pessoas nesse processo de qualificação, nesse processo de ter suas experiências profissionais, chamou a atenção e aí te chamaram para a sociedade, né? Exatamente. Viram que você era uma pedra preciosa, né? E chamaram para perto. Isso aí. Legal. Eu gosto sempre de compartilhar essa visão com o pessoal, porque você está sempre sendo observado, né? E às vezes as pessoas não têm noção de como você se dispor, se dedicar a fazer o melhor, não importa onde você esteja, tem um impacto grande, né? Com certeza. Muitas oportunidades de crescimento profissionais vão surgir a partir da observação, né? Do seu trabalho no dia a dia ali e tudo. E assim, Lobão, a gente sabe que no mundo dos negócios nem tudo são flores, né? Não, então, assim, todo mundo que tá e que é bem sucedido certamente passou por muitos desertos, né? Muitos desafios. Compartilhe aí com a gente, assim, qual foi o seu maior desafio, seja na educação física ou como empreendedor. Compartilhe aí como é que foi esse desafio e o que você trouxe de aprendizado nesse processo de estar superando, enfrentando esses desafios. Bom, eu vou começar com o desafio do empreendedor, né? Com certeza foi a pandemia, né? Eu tinha saído da sociedade com a Semeare, eu queria expandir, eu queria fazer algo mais direcionado, mais particular, né? E eu tive uma sócia, Natália Simões, e ela era muito boa na administração, no marketing, na gestão. E aí ela era minha aluna, surgiu dessa ideia de a gente abrir uma academia, na verdade, em Portugal, né? O marido dela é português e a gente começou a estudar a hipótese de a gente abrir um estúdio lá em Portugal. Ele teve um investimento, ele teve um incentivo do governo de lá e aí despertou isso. A gente começou a estudar, né? Onde seria em Portugal, tal. Eu já estudando, né, tradução do diploma, aquela coisa. Nesse período, minha mulher ficou grávida. Minha esposa, Caroline, ficou grávida de minha filha, Marina. E aí eu senti que foi Deus falando, ó, não dá para ir agora, né? Pra você ir para um país sem parentes, sem ninguém, e ter filho lá, eu meio que parei, não, vou ficar por aqui, não é o momento. E aí a gente decidiu abrir a Tribo do Lobo aqui em Lauro de Freitas, em Vilas do Atlântico, né? E a gente montou tudo, arrumou a salinha, o Clube de Vilas estava numa ascensão, né, com a escola de futebol aqui, voltou, resgatou as modalidades esportivas do clube, né, com várias modalidades, né, e aí eu achei uma salinha aqui que eu já tinha dado aula 10 anos atrás, né, então olha como o mundo dá voltas e às vezes você acaba voltando para o mesmo lugar de uma forma diferente. E aí a gente ajeitou a sala toda, comprei cada material,
eu pintei, eu carreguei as coisas, eu montei muita coisa. E aí abriu a Tribo do Lobo em fevereiro de 2020 e tive que fechar em março de 2020. Então, assim, aquela pandemia foi uma dureza para o mundo inteiro, né? E aquele primeiro mês a gente achou que fosse, é uma besteirinha, a gente vai fazendo até churrasco em casa, aí depois a ficha foi caindo, e aí eu que sou do relacionamento, de contato com as pessoas, eu quase entro em depressão, né? As pessoas queriam me jogar para essa coisa do online, mas eu sou muito presencial, eu sou muito de observar o exercício naquele momento, né? E uma correção do momento, ela é muito, é muito especial, né? Com relação ao resultado no final das contas. E com certeza foi o meu maior desafio ter que ficar parado, mas o que eu aprendi no boxe de sempre continuar lutando foi nessa dificuldade que eu me superei mais uma vez. Eu estava praticando futevôlei, amava futevôlei, e morando na casa da minha sogra, tinha um terreno do lado que ela era dona do terreno, né? Só que cheio de mato. E aí eu pensei, sogra, eu posso usar esse seu terreno? E comecei a capinar o terreno, comecei a cavar, comecei a fazer uma aula, um personal online, ganhava o dinheiro, peguei um caminhão de areia, despejei. Com 3, 4 meses eu montei uma quadra de futevôlei oficial e comecei a treinar, mesmo proibido, né, com conta da pandemia, mas que hoje caiu por terra. Eu não peguei Covid graças ao esporte, né? Tomava sol todo dia, praticava atividade física todo dia com futevôlei e olha aí, né? Me superei, construí uma quadra de futevôlei, nem esperava isso e hoje eu tenho uma quadra particular. Obrigado, sogrinha, a casa da sogra. Legal. E aí, no final das contas, a lição que você tirou disso tudo? Sempre caiu, levanta, meu filho. Levanta. Cair faz parte. Ficar no chão é opcional. Jamais eu vou ficar no chão. E acabou que você criou um negócio e um patrimônio a partir de uma situação que tudo podia dar errado e hoje você está aí colhendo frutos, né? O que acontece na volta da pandemia foi bem complicado, né? Porque todas aquelas regras. Imagina um negócio que precisava de rentabilidade, de se pagar. Né? A gente tem que limitar a quantidade de alunos, né? E a conta não parava de chegar, o CREF continuou cobrando, os impostos continuaram vindo, enfim, né? E aí teve outro baque, né? Mas coisas da vida. Essa minha sócia, que a gente tinha uma grande afinidade, que na minha opinião seria um encaixe perfeito, né? Eu com a metodologia de treinamento, eu precisava de alguém da gestão, da administração, né? E o marido dela, o português, recebeu uma proposta de emprego em Portugal e aí ela teve que ir para lá. E aí ela saiu da sociedade, o que foi um outro baque no negócio, até a gente se restabelecer. Aí minha esposa, que trabalha com financeiro, assumiu, mas que não era a coisa dela, né? Ela tem a profissão dela, as coisas dela. E aí foi outro desafio, até uma próxima historinha que a gente vai ver aí, que foi a Austrália, né? Legal. Lobão, você tá não acho que já é público isso, né? Você tá num processo aí de expandir essa história aí na sua carreira para a Austrália. E o que te moveu a seguir por esse caminho? O que é que deu na cabeça assim? Por que da Austrália? Foi alguma virada de chave, a questão de estratégia, oportunidade, um sonho pessoal? Como é que funciona isso? Cara, minha esposa, ela morou na Califórnia e ela sempre falou em morar fora. E eu sou muito apegado ao Brasil. Eu gosto muito do Brasil, do calor da Bahia, né? Do baiano, né? Eu tenho muito a cara do baiano. Eu sou do abraçar, eu sou do amigo, de falar, né?
E meu cunhado já mora na Austrália há 8 anos. E em 2022 a gente foi passar férias lá, né? Então, assim, eu fui só para passar férias, né? E como praticante de futevôlei, meu cunhado disse, aqui não tem futevôlei, nunca vi ninguém jogar, né? Muito fraco, nem se iluda. Só que aí um conhecido meu da Austrália, eu tenho alunos no mundo inteiro, né? Esses 24 anos de profissão, eu tenho alunos no Havaí, no mundo inteiro. E tenho muitos alunos na Austrália. E um deles soube que eu estava lá e comentou com outro brasileiro, né? Que gostava da altinha e tinha 3 bolas, eu levei 2. 3 bolas eu levei, ele tinha 3 também. E aí conectou, botou uma turma, quando eu vi, tinham 6, 7 pessoas. A profissão do professor corre nas minhas veias. E aí juntei outro, você vai fazer isso, você vai fazer. Eu armei a aula de futevôlei. De repente eu estava com uma rotina de aula lá na Austrália, né? E que virou uma escolinha de futevôlei, né? Sunshine Coast Futevôlei Club. E aí eu fui me encantando, eu passei 2 meses lá, né? Hoje a gente sabe da dificuldade do Brasil, né? As deficiências. Eu tenho uma filha hoje, né? A segurança no país conta bastante, né? E a Austrália realmente é o Brasil que deu certo. E a valorização para o professor, a consciência ambiental, a educação realmente me encantou. E eu comecei a sonhar com aquilo ali. E eu disse, poxa, eu sempre sonhei em falar inglês, eu não falo ainda, mas desde que eu voltei para a Austrália, eu estudo inglês todos os dias. Ainda tenho muita dificuldade, tenho receio de conversar, tal, mas eu botei na cabeça, meu amor, é isso que você quer? Vamos embora. Largo tudo, a gente vai tentar a sorte. Lá, lógico que a gente vai ter um suporte familiar muito bom, né? Com meu cunhado, que está muito bem estruturado, graças a Deus lá. E eu sempre gostei de desafio, né? Então, é mais um desafio, né? Com certeza eu vou enfrentar alguns preconceitos, né? Poxa, tá saindo do Brasil num momento muito bacana da profissão, né? Você passa por gringo fácil. Eu passo, né? É rapidinho, eu tenho... Quando começar a desenrolar inglês aí... Ave Maria, eles vão estar alinhados comigo, viu? Porque eu vou começar a inventar gíria, eu vou começar a inventar palavra nova. Ai. Esse pessoal australiano que se prepare, porque eu vou chegar chegando. Legal. Sempre com humildade e respeito. Legal. Lobão, você, pelo que você já compartilhou e pelo pouco que eu já pude conhecer de você por meio de outras pessoas, eu sei que você é um cara realmente bem articulado, desenrola bem, conversa bem, sabe se relacionar. E aí tem um ponto-chave aí que afeta todo empreendedor, que é a questão dos relacionamentos, do networking. Perfeito. Cara, é natural seu ou você aprendeu com o tempo, ou os dois juntos? Como é que funciona? Você faz intencionalmente? Você considera que é um dom, um talento seu? Ou é algo que você faz assim, eu busco construir os relacionamentos intencionalmente? Como é que funciona isso? Porque assim, é notório como você entra no espaço e consegue mudar aquela atmosfera ali, consegue trazer as pessoas para você e tudo. E eu acredito que por isso seu estúdio aqui, né, a Tribo do Lobo, vive lotado. A gente chegou aqui para poder montar esse podcast, estava lotado aqui. E eu queria entender como é que funciona. Compartilha aí, porque eu sei que é algo que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de construir, né, um networking forte. E assim, eu vi que isso você brilha, né? Brilha assim para quem chega. Compartilha aí com a gente. Não sei se é dom, eu desenvolvi também, a gente vai desenvolvendo isso, né? Com o tempo você vai adquirindo maturidade para respeitar mais, entender mais o outro, escutar mais. Mas acho que desde novo, assim, depois do boxe, que eu virei professor de boxe cedo, né? Eu estava numa posição de destaque ali, né? As minhas aulas eram muito cheias também e sempre foi meu jeito de falar com todo mundo, de conversar com todo mundo, brincar com todo mundo,
né? E respeitar todo mundo. E realmente o relacionamento, o network, ele é muito importante, né? Se você não tem, você tem que treinar para desenvolver. Ou então você vai querer tente fazer outra coisa, porque nessa profissão é necessário o network, né? Relacionamento. E, e realmente, hoje eu tenho a certeza que para onde eu for, em qualquer lugar do mundo, eu vou fazer relacionamentos, eu vou fazer network, como hoje eu já tenho na Austrália, né? Então, eu tô com uma pessoa lá que vai construir minha carreira esportiva. Eu conheci, dentro dessas aulas de futebol, eu conheci muita gente. Só nesse grupo da escolinha tem 120 membros, ou seja, em 2 meses que eu cheguei lá na Austrália, eu já construí relacionamento, né? Eu já construí um network. Então, eu acho que o cara lá de cima também me ajuda bastante com isso, né? E aí chega, eu desenrolo. Acho que é natural também. Eu vou buscando isso. Eu tenho uma coisa comigo que eu me afasto de pessoas ruins. Eu busco estar com pessoas boas. Se eu identifico que tem uma pessoa poluída, no caso, né, que vai poluir o meu ambiente, eu não vou ficar com essa pessoa. Então, é algo que eu transmito, é algo que eu faço questão, né, é a energia de quem vai estar comigo, né, não é à toa que tá aí os meninos hoje, Guilherme, West, Nádilon Cardoso, Pedro Lobão, meu filho, Ian Santana, Bianca Santana. Então, são pessoas que têm uma afinidade comigo por ter mais ou menos esse carisma, essa coisa da pessoa, de humanizar, de ajudar, né? E acho que o universo também acaba, né, mandando esse tipo de pessoas que cada vez mais a gente aumenta essa energia, né? Legal, legal. Você estava ministrando um curso, né? Nesse último final de semana. Daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre isso. Mas durante o seu curso, eu participei do curso também. E a gente pôde ver que no seu curso você não falava só da técnica da educação física. Perfeito. Mas você falava muito também do tratamento e do relacionamento com os alunos. Com certeza. E algo que me chamou a atenção foi o ponto que você colocou para a questão do respeito, né? De saber respeitar o espaço do aluno, de saber pedir permissão. Perfeito. E eu acho que isso é bem interessante, porque talvez nem você mesmo entenda qual é, que parece que é uma fórmula mágica. Cara, como é que pode? Você acabou de relatar aí, como é que você construiu um grupo de 120 pessoas num outro país sem falar inglês, né? Sem falar fluente, digamos assim, que você está aprendendo nesse processo aí. E isso não é para qualquer um. De verdade, não é para qualquer um, né? Mas me parece, pelo que a gente vê, que essa questão do respeito, de saber motivar as pessoas a estarem naquele ambiente ali, estarem naquele processo, no seu caso da educação física, de estar ali fazendo um treinamento, né, passando treinamento, saber envolver a pessoa nesse processo, dar à pessoa um tom de liberdade, de respeito e, ao mesmo tempo, motivar ela a progredir, a crescer ali né? Para mim, ficou parecendo que é um pouco disso, né? Uhum. Você saber transitar assim, com a pessoa naquele limite entre entender, na verdade, os limites que o seu aluno ou potencial aluno te dá ali para poder construir esse relacionamento, né? Exato. É aquela coisa, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Na verdade, a gente vai desenvolvendo isso, né? E eu sempre gostei de ajudar a quem merece e quem está interessado, né? E que eu vejo assim um potencial, se tem uma característica de respeito, né? Com a família. Então, eu visualizo isso numa pessoa e
acabo motivando ela, desenvolvendo, né, ajudando. Foi o que aconteceu com os meninos, foi o que aconteceu lá na Austrália, que me colocou 2 pessoas brasileiras que deram continuidade, né, à escolinha, que foi o Ivan e o Marco. E aí, quando eu fui embora, me fizeram uma homenagem lá na Austrália. Só que eu dei todo o suporte, né? O que eles precisavam fazer para construir a escolinha. Olha, você precisa disso. Eu mandei treino para eles. Pô, esse tipo de treino, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tal. E assim, eu percebo nas pessoas o interesse, né? E claro, isso você vai melhorando, né? Então, eu vejo um potencial em uma pessoa, mas às vezes ele não está lapidado. E eu acredito e vou tentar, eu vou ajudar a lapidar, né? Essa parte da aula, o meu olhar clínico, né? De ver. Por isso que eu gosto muito da aula do presencial, porque eu identifico o meu aluno, como é que está o estado dele no dia, né? Poxa, então às vezes você tem um planejamento para o treino daquele dia, mas o seu aluno chegou mal. E eu consigo identificar isso, né? Às vezes com problema, e eu consigo extrair dele, poxa, o que aconteceu? E nessa ocasião eu consigo mudar o treino, adaptar o treino de acordo com o estado atual dele, né? Então, muitas vezes você passa um treino mais leve, mas o cara chegou muito bem. Aí você, hoje é o dia de você tomar uma porradinha, né, meu amigo? Então venha que você vai treinar mais forte, né? Entender a dor, a limitação de cada um, né, durante a aula. E, poxa, tanta história, Jones, nessa aula aqui, que tão bacana, sabe? De pessoas que chorarem no meu ombro e ninguém vê a aula inteira, a aula tá lotada, e um aluno chorar no meio da aula e ninguém perceber, e eu conseguir levar aquilo ali de uma forma que, se você me perguntar como eu também não sei lhe dizer assim, sabe? Uhum. É de mim, é meu, e eu tento desenvolver cada vez mais. É legal, legal. Assim, uma coisa que eu percebo e que eu valorizo muito é que você ensina na vida, né? Não é Também. só dentro da... E tanto aqui quanto lá fora, você tem brilho nos olhos, né? O que você faz. Você é uma pessoa realmente muito envolvida ali com aquilo, com o seu trabalho, com esse tipo de coisa. E você vê como as pessoas que estão conectadas com você, elas vibram essa empolgação, né? Sim. Vibram assim, você vê que tem uma sinergia muito, Sim. muito, muito, muito forte, né? Aham. Então, como é que é isso? Essas pessoas que você... Como é que você seleciona as pessoas para trabalhar com você? Eu trabalho também nessa área de recrutamento de pessoas. E, assim, é um desafio grande. Uma boa equipe você não constrói de um dia para o outro. E eu vejo que sua equipe está muito alinhada, assim, dentro de uma visão, dentro de uma cultura, né, da tribo do lobo. A cultura do lobo, né, digamos. Sim. Como é esse processo? Você vai fazendo, vai acontecendo, você vai convidando as pessoas. Compartilha com a gente aí também, fiquei curioso. Eu vou falar a frase do Charlie Brown Jr. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, assim, no arrear da mala, eu também consigo identificar algumas coisas das pessoas, sabe? Uhum. E como eu te falei, se eu ver que a pessoa é de mentira, eu não vou alimentar. Então, essa pessoa não vai conseguir ficar comigo. Então, eu só vou alimentar pessoas que têm a verdade dentro delas, sabe? E que mesmo que não seja como eu, mas eu sei que tem um potencial, né, para desenvolver o cuidado, o respeito, a humildade, né? Você que participou do curso pôde ver que eu viro e mexe eu falava, pessoal, eu estou apresentando aqui como é a metodologia da Tribo do Lobo, mas nada disso importa se você não for comprometido, se você não tiver respeito, se você não tiver responsabilidade, se você não tiver interesse em aprender, né? E entender o outro, né? A outra pessoa que está ali, que a atividade física é algo bem desafiador, né? Todo mundo que gosta não, porque machuca, né? Dói, as pessoas esperam motivação para ir treinar, esqueça. Não é assim. Você tem que botar a atividade física como algo que você tem que fazer,
né? Eu não tô com vontade de fazer todo dia atividade física, mas eu vou e faço. Você tá com vontade de trabalhar todo dia? Não, mas você tem que trabalhar, não é verdade? Você tá com vontade de pagar aquele boleto? Não, mas você tem que pagar. Então, as pessoas que, sei lá, viajam, mas that's it. Legal. Em relação ao curso, você fez o curso presencial, né? E esse curso está gravado. Eu já sei que em breve aí vai ser disponibilizado, né, para as pessoas. De repente aí tem alguém que já conhece seu trabalho, está conhecendo aqui, que pode se interessar pelo curso. Uma oportunidade também de divulgar um pouco, né? Explica para quem está nos assistindo aí como é que funciona esse curso, quem é o público-alvo desse curso, para quem serve, para quem não serve, né? Também. Compartilha um pouquinho aí. Então, né? Como eu estou indo para a Austrália ainda esse ano, eu tinha em mente que eu precisava fazer algo pela educação física, né? Já que eu deixei esses 5 profissionais, poxa, que hoje estão se destacando, né? Hoje são empreendedores também, né? Estão seguindo o meu caminho, né? De ter o estúdio tal, e que eu disse, poxa, por que não ter mais pessoas, né? E o treinamento funcional voltou a estar em evidência. Então, alguns estúdios começaram a ser abertos novamente, né? E aí eu pensei, poxa, esse tipo de treinamento outdoor, bodyweight, né, sem máquinas, está em evidência, e a rede social está aí para mostrar coisa boa e coisa ruim. Então eu comecei a ver que estava bem deficiente, né, a metodologia de treinamento. E eu disse, poxa, eu preciso capacitar. Então, nesse curso teve algumas academias, estúdios que mandaram suas equipes, seus treinadores para ver o treino. E foi bacana falar além do treino, né? Além da metodologia. E esse curso, ele é para estudantes profissionais e profissionais formados em educação física e fisioterapeutas, né? Estudantes ou formados em fisioterapia. Por quê? Eu fiz muito curso de fisioterapia, né? Para entender como é que eles trabalham, para eu entender aonde é que eu posso levar o meu aluno para eles, quando, como eu não preciso levar. Então, eu acho interessante o fisioterapeuta também entender como funciona essa metodologia, até para ele tratar o aluno dele ou encaminhar alguém para a gente, né? Então, partiu a partir disso, né? Então, o curso, a gente vai lançar o nível 2 também, foi um sucesso, superou minhas expectativas, né? Não deu para quem quis, as vagas foram limitadas. Uma semana antes, ainda tinha muita gente procurando, então isso me deu uma chama para fazer o nível 2. Fiquem espertos, hein? E até para quem não fez o nível 1, a gente vai disponibilizar o nível 1 em online. Para você que não fez, pode fazer online e participar do nível 2 presencial, ou quem sabe também comprar o nível 2 online, já que eu gostei bastante do seu trabalho, gostei bastante do seu profissionalismo, né? E essa parceria, com certeza, vai render bons frutos. Legal. Lobão, estamos aqui já arredondando aqui, né, para a gente encerrar esse episódio. Eu gostaria que você deixasse aí um recado final para quem é empreendedor, especialmente para quem é empreendedor no ramo de educação física, mas eu acredito que a sua contribuição aqui, ela vai para qualquer empreendedor, né? Se souber avaliar, né? Aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, mas tem algo que eu estava conversando ainda hoje que me chamou a atenção naquilo que, embora eu gosto muito dessa área de saúde também, e sou um curioso, digamos assim, embora não tenha nenhuma formação, nada disso, né? Mas eu acredito que saúde é para a vida, né? Todo mundo tem um corpo que precisa cuidar, né? Então saúde é para todos. E teve algo que você falou no curso que me chamou a atenção, tá? Antes de eu te passar a palavra para as palavras finais.
mas gostaria de registrar aqui, porque eu acredito que se aplica muito no mundo dos negócios, né? Tanto na parte da saúde, mas também no mundo dos negócios. Você falou muito sobre, né, volta e meia tinha esse ponto. Você tem um exercício básico, você tem um exercício avançado, que seria uma progressão para quem já está muito confortável ali, e você tem uma regressão para quem precisa ainda construir uma base para chegar ali. Isso me chamou muito a atenção como insight assim no mundo dos negócios. Por quê? Porque às vezes a pessoa está travada e às vezes ela não entende que ela precisa de uma regressão para fortalecer a base para poder dali seguir adiante, né? Perfeito. Então esse insight aí foi um insight que me marcou muito. Eu gostaria de compartilhar com você que está aí nos assistindo, porque talvez o que você precise aí é dar essa calibrada. Será que tá fácil demais? Tá monótono? Tô entediado? Eu preciso realmente fazer uma progressão, fazer um nível um pouco mais difícil. Se tá muito fácil ou tá muito difícil, se eu não tô conseguindo ter equilíbrio, se tá me machucando demais, talvez seja a questão de você voltar para a base, fazer uma regressão, fortalecer a base. E você falou algo muito importante, que às vezes as pessoas no imediatismo entendem uma regressão como um fracasso, mas que você, naquilo que você colocou lá, de ter uma visão sistemática de um processo, de um projeto que está sendo construído, que não é de curto prazo, aquela regressão ela é fundamental para que o cara consiga construir uma base sólida e realmente avance para o nível que ele deseja chegar, né, que busca ali. Perfeito. Então, isso aí foi algo que me chamou muita atenção. E eu vou passar a palavra para você finalizar aí com as palavras finais, deixar uma mensagem final aí e compartilhar onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, né? E também no presencial aí, quem de repente quer fazer um trabalho aí com a Tribo do Lobo. Bom, dando sequência ao que você falou sobre as regressões e as progressões, hoje em dia tá muito comum exercícios diferentes, né? Então, se globalizou, se acabou um pouco se prostituindo. Então, as pessoas estão achando que um exercício doido, maluco, é esse que é a salvação do seu planejamento de treinamento, né? Então, a base da construção ela é muito importante. Então, as pessoas estão pulando fases. E que se você pular essa fase, você não tem como pular a fase do engatinhar. Você precisa engatinhar para andar, não é verdade? Então, elas estão pensando muito lá na frente e estão esquecendo a primeira, a segunda, a terceira fase. Então, muitas vezes você vê um atleta ou uma pessoa normal que com uma deficiênciazinha e que eu, dentro dos meus estudos, eu consigo mostrar a ela, ó, você vai precisar regredir aqui e eu vou acabar mostrando a ela, você viu na prática, porque quando você pega um atleta, ele vai ficar com um certo ego, dizer, não, eu não quero me sentir inferior. Eu digo, peraí, meu amigo, não é inferior, não. Até para eu ter um resultado bom com você, eu vou precisar que você ganhe essa consciência corporal, ganhe essa técnica, esse padrão de movimento, para que a gente possa progredir. Porque você não vai conseguir progredir dessa forma. Você está achando que vai progredir, mas eu sou treinador aqui. Então aí é muito importante o líder, né? Você liderar, conseguir passar essa mensagem para o seu aluno com confiança. E isso você só consegue estudando, se capacitando. Então, isso lhe dá confiança de falar com as pessoas, né? Me dá um embasamento, né? De chegar e mostrar para ele, né? Com relação a isso, a progressão, a regressão, basicamente é isso. Então, aqui na Tribo do Lobo, a gente sempre tem um exercício partindo do fácil, do intermediário para o difícil. Então, se você não sabe fazer um exercício, a gente vai fazer o mesmo exercício, só que de uma maneira um pouco mais fácil, para que você consiga progredir. Então, essa metodologia ela é muito interessante por conta disso, né? E os resultados são, assim, extraordinários. Tá aí no currículo, né? E aí é só de performance
quando a gente vai no emagrecimento, com pessoas normais, idosos, que a gente elimina a dor, Ave Maria, é tão gratificante quanto, né? Então, É verdade. É um trabalho que você consegue. É muito evidente os frutos, né, do trabalho. Você vê uma pessoa que sofre ali com a dor e você perceber que com um treinamento planejado, estratégico, né, com um embasamento ali, faz toda a diferença. Né? E é uma construção diária, né? Você pode ver que eu sempre falo para os alunos, feedback, feedback, feedback. Não é só o professor ali que fala, você também tem que me falar, você tem que me dizer. E eu tenho que colher informações todo dia. Todo dia, toda hora, todo dia de treino, a gente tem que colher informações. Tem que estar conversando, eu tenho que estar com um olhar muito clínico. Pode ficar em WhatsApp, em rede social, durante sua aula. Então, você tem que estar com um olhar muito atento com relação a isso. E, com certeza, seu resultado vai ser bem melhor, né? Legal. E aí, palavras finais e redes sociais aí, onde o pessoal te encontra? Eu vou falar uma frase aqui. Torcer pelo sucesso do outro não vai diminuir o seu. Torça sempre e ajude sempre. Então, assim, é isso. Hoje a tribo do Lobo tá com Guilherme, Pedro e Nádilon, né? Aqui no Clube de Vilas. Na rede social tá Tribo do Lobo. Pode procurar lá, marcar uma aula com os meninos. Tô muito feliz em ver como eles estão levando o negócio já de outra cara, né? A galera gosta de meninos jovens e eles são jovens e são muito responsáveis. Estão no caminho assim, poxa, que é só orgulho para mim, né? Tem Ian Santana, Bianca Santana também com o Habitat, né? Então, assim, as pessoas poderiam ver que fizeram um estágio comigo e montaram o seu negócio. Muita gente chegou e disse, poxa, seu concorrente, meu concorrente. Poxa, eles se espelharam em mim, em ter o meu espaço e coisa, então eu só vou agradecer, obrigado, e eu vou me juntar e unir a eles, né? Então você pode ver que cada um tem o seu negócio, mas que a gente tem uma união, né? Tem a Lifestyle agora que também que mandou os seus treinadores aqui comigo. Então a união faz a força. Então a educação física já é tão discriminada, tão... E se você ficar brigando com você mesmo, como é que cresce? Como é que evolui dessa forma? Então vamos amadurecer, pessoal. E é isso. Eu sou Ricardo Lobão. A minha rede social independente é Ricardo Lobão. Pode procurar lá. A gente está com a ideia também de abrir a Tribo do Lobo lá na Austrália. Vamos virar internacional. Anota aí. Legal. Então encerramos aqui esse episódio. Olha para aquela câmera central ali e dá um tchauzinho para vocês. E é isso aí, galera. Aproveitem, anotem os insights aí e o mais importante, coloquem em prática. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera.